Hoje, 20 de novembro, é o dia da consciência negra e todo mundo deve estar sabendo que ontem, na véspera, aconteceu um crime de racismo no Carrefour. Os seguranças do Carrefour espancaram até a morte um homem negro. Ele teria feito um gesto para a esposa dele e aí, não sei qual foi o gesto, os seguranças entenderam errado e não fizeram muitas perguntas, partiram para a agressão contra ele. Não é a primeira vez que seguranças do Carrefour agridem um homem negro sem fazer perguntas antes. Há alguns anos, um homem negro foi acusado de roubar um carro no Carrefour, só que era o carro dele. Mas mesmo assim, isso não o impediu de ser espancado também quase até a morte. O Carrefour também tem outras histórias, como há alguns meses um funcionário do Carrefour morreu durante o expediente, colocaram 3, 4 guarda-sóis assim em volta do corpo para ninguém ver direito e aí continuou aberta a loja normalmente, as pessoas ali fazendo compra e tem uma pessoa morta ali embaixo. Mas é um funcionário, uma pessoa de baixa classe para a direção do Carrefour. A vida dessa pessoa, ou até a pós-vida, não vale nada para o Carrefour. Também foi no Carrefour em que envenenaram um cachorrinho que ficava no estacionamento, os seguranças envenenaram. A gente vê que os seguranças do Carrefour têm tudo, menos preparo. E é sempre o Carrefour. Quando aparece alguma notícia de racismo ou de um caso horrível acontecendo num mercado, você pode ter certeza que ou é o Carrefour ou é algum mercado da rede Carrefour. É incrível como isso sempre acontece. Aí o Carrefour faz o quê? Solta uma notinha de repúdio. Soltou ontem uma notinha de repúdio logo após, dizendo que desligou os seguranças, desligou o gerente da unidade, e continua igual, porque a gente vê que é um problema que vem de cima no Carrefour, mas esses que estão lá em cima, nada nunca acontece com eles. É por isso que eu apoio boicotes ao Carrefour. Tem gente que fala, mas se você fizer boicote ao Carrefour, pessoas vão perder emprego. Não, o boicote é até que o Carrefour mude a sua diretoria e mude as diretrizes da segurança do Carrefour. Senão, tem que falir mesmo, e aí outro vem e toma o lugar do Carrefour. Talvez, esperamos, alguma empresa que tenha consciência social. Mas o título do vídeo é: será que o Carrefour financiou o Bolsonaro? Será? O Mourão falou hoje sobre o caso do Carrefour. E olha, a fala do Mourão deixa algumas dúvidas. Eu vou mostrar a fala do Mourão, não tem nada a ver sobre financiamento, mas o Mourão passou pano, mas passou pano muito bem passado para o Carrefour. Muito mal passado para mim, para o Carrefour. E eu vou mostrar já, mas antes um segundinho. Se você é contra crime de racismo, contra toda essa extrema-direita que está aí destruindo o Brasil e que inclusive estão passando pano para crime de racismo, porque o gabinete do ódio já está preparando, já está montando com o bolsonarismo uma maneira de falar que não existe racismo no Brasil. Colocaram hoje que todas as vidas importam. Dia da consciência humana. A própria Ana Maria Braga, aquela bolsonarista raiz, também falou hoje no programa dela sobre Dia da Consciência Humana. Se você é contra essa corja racista, então um segundinho, se inscreve no canal. É de graça se inscrever no canal e a gente faz oposição a essa corja aí todos os dias. E eu vou mostrar aqui o vídeo do Mourão e aí eu já comento, olha só. Acho que ele tem que fazer. É um caso que mostra um problema de racismo? Não, para mim no Brasil não existe racismo. Isso é uma coisa que querem importar aqui pro Brasil, isso não existe aqui. Tá? Não é nada. Que não tem racismo. Não, eu digo para você com toda tranquilidade. Tá? Não tem racismo aqui. Você não considera que foi uma violência? Não, eu digo isso para vocês o seguinte, porque eu morei nos Estados Unidos. Tá? Racismo tem lá. Tá? Eu morei 2 anos nos Estados Unidos. Na minha escola que eu morei lá, o pessoal de cor, ele andava separado. Tá? Que eu nunca tinha visto isso aqui no Brasil. Saí do Brasil, fui morar lá, era adolescente, e fiquei impressionado com isso aí. Isso no final da década de 60. Tá? Mais ainda, o pessoal de cor sentava atrás do ônibus, tá? Não sentava na frente do ônibus. Então, isso é racismo. Aqui não existe isso. Mas aqui o que você pode pegar e dizer é o seguinte: existe desigualdade. Isso é uma coisa que existe no nosso país. Nós temos uma brutal desigualdade aqui, fruto daí de uma série de problemas, né? E grande parte das pessoas, vamos colocar assim, de nível mais pobre, que tem menos acesso, né, aos bens e às necessidades da sociedade moderna, são gente de cor, né? Apesar de nós sermos uma sociedade totalmente misturada. É só tu olhar a minha lata aqui, né? Olha aqui, ó, eu e o Guilherme somos gaúchos. Eu vou poupar você do resto do discurso do Mourão, porque daí em diante só vai piorando. O Mourão falou que não existe racismo no Brasil porque ele morou nos Estados Unidos quando ele tinha 16 anos de idade. Isso faz 50 anos, o Mourão tem 67 anos de idade, então faz 51 anos. Final dos anos 60, exatamente, quando ele falou que morava nos Estados Unidos. Tem uma notícia de 2019 em que descobriram um tape do
Então, governador da Califórnia, veja bem, a Califórnia é um dos locais mais progressistas dos Estados Unidos, que era o Ronald Reagan, que foi presidente dos Estados Unidos nos anos 80, em que ele chamava os americanos, numa ligação para o então presidente George Nixon, de monkeys. Ele chamava os negros de macacos. Por quê? Porque as delegações da África nas Nações Unidas, na ONU, fizeram um protesto contra os norte-americanos, dizendo que os Estados Unidos eram um país racista. Eu tô falando isso aqui foi em 1971, ou seja, depois que o Mourão morou lá. Você tinha o governador do estado mais progressista dos Estados Unidos, numa ligação direta com o presidente, que era aliado político dele, chamando os africanos de macacos. Isso era os Estados Unidos nos anos 60 e nos anos 70. O racismo lá era pior do que no Brasil naquela época, obviamente. Racismo no Brasil sempre existiu e ainda existe, mas nos anos 60, nos Estados Unidos, era pior do que no Brasil? Era, a gente não sabe até que ponto, mas havia uma segregação, parte do que acontecia também na África do Sul, que havia o apartheid. Ok, aí o Mourão quer comparar os Estados Unidos dos anos 60, veja bem, 50 anos atrás, com o Brasil de 2020. Onde não faz nem 2 anos, o Mourão já era vice-presidente, inclusive passou pano para isso também, o exército matou com 82 tiros um homem negro. Lembra disso? E onde também, nesse ano, teve a menina Ágata que morreu, teve um menino também que morreu, o João Pedro, tem vários. E tem uma coisa que é a coincidência em todos esses casos. A vítima sempre é uma pessoa negra. Sempre. Não tem outra, mas é um branco dessa vez. Não, é sempre uma pessoa negra. Então o Mourão, quando ele fala que não tem racismo, e aí ele vai e compara com um exemplo de 50 anos atrás, o Mourão está sendo mau caráter. O Carrefour é o seguinte, o Abílio Diniz, ele é dono do grupo Pão de Açúcar, foi fundador do grupo Pão de Açúcar. O Abílio Diniz tem 7% das ações do Carrefour globalmente. Aí vários sites na França, eu vou mostrar aqui para que você veja, ó, isso aqui é do Yahoo, ó. O Carrefour financiou o Bolsonaro, Yahoo em francês, em bom francês aqui. Tem outros sites franceses, noticiaram, ó, isso aqui também. O Bolsonaro foi financiado por um dos acionistas do Carrefour. O Abílio Diniz, ele realmente, na campanha de 2018, ele financiou com mais de R$1 milhão vários candidatos da extrema-direita, vários candidatos do PSL, do PSD e de alguns outros partidos, financiou até gente do MDB que hoje está no governo Bolsonaro. Então o Abílio Diniz foi um dos grandes financiadores. Parte desse dinheiro, o Abílio Diniz também tem dinheiro para o PSL, que é era o partido do Bolsonaro. Então sim, ele foi um dos grandes financiadores da campanha do Bolsonaro. E o Abílio Diniz começou a fazer negócios com o Carrefour em 2005, porque uma empresa francesa chamada Cassino comprou boa parte do Pão de Açúcar. Aí depois o Pão de Açúcar ia fazer uma fusão com o Carrefour. E aí eu nem sei o que aconteceu, se realmente houve essa fusão, mas com várias operações de compra e venda, o Abílio Diniz hoje tem quase 8% do Carrefour. Então, lá na França e aqui no Brasil, ele toma parte das decisões, ele toma no Grupo Extra, Pão de Açúcar, e no Carrefour, ele é um dos acionistas majoritários aqui, pelo menos os brasileiros. Então ele tem alguma influência sim sobre o Carrefour. Então lá na França falaram muito, mas aí falaram, não é um financiamento direto do Carrefour, mas é o financiamento de um de seus maiores acionistas, que 8% não é pouco. 8% numa companhia mundial e gigantesca como o Carrefour não é pouco. Então aí você tire suas próprias conclusões. Ele é de extrema direita. Esse é o Mourão que está tentando se vender como candidato de centro, como uma pessoa razoável para os outros. Agora vale lembrar uma outra coisa. O Sérgio Moro, se a lei que o Sérgio Moro quisesse e tentou emplacar por tanto tempo, os bolsonaristas foram com ele, que é a lei do excludente de ilicitude, se essa lei valesse, esses 2 assassinos não seriam presos. Um deles, inclusive, é PM. Não seriam presos. Por quê? Porque, segundo o excludente de ilicitude do Sérgio Moro, quando a pessoa está numa situação de estresse, a pessoa não responde por seus atos se ele estiver fazendo uma segurança ou se ele for um policial. Ou seja, pela lei que o Sérgio Moro, outro também que tenta se vender como centro, pela lei do Sérgio Moro, se tivesse passado, esses 2 seriam com certeza inocentados, né? Thiago, mas provavelmente nada vai acontecer com eles. Eu tenho quase certeza que eles vão acabar presos. Mas, não por muito tempo, infelizmente. Mas pela lei do Moro, não era que nada vai acontecer porque a justiça não funciona, não. Nada ia acontecer porque o juiz ia dizer são inocentes. Esse é o problema. É o Moro que está tentando falar que é de centro. Esse é o Mourão que está tentando falar que é de centro. Pra gente ver como as máscaras caem. Na hora H, a máscara cai. Eles tentam se pintar, se enfeitar a própria imagem de todo jeito, mas chega uma situação dessas e aí você vê quem é quem. E aí a máscara do Mourão caiu, ele ficou
exposto para todo mundo, usando exemplo de 50 anos atrás. Só que tem uma coisa, tem muito bolsonarista que é contra o Dia da Consciência Negra. Ana Maria Braga, que é também uma pessoa que não tem nem palavra para ela, também falou hoje que não tem que ter Dia da Consciência Negra, ou branca, ou parda, ou não sei o que, tem que ter Dia da Consciência Humana. Aqui, Ana Maria Braga, aqui pra você. Se fosse a Ana Maria Braga, que é uma pessoa loira e branca, se ela não fosse rica e famosa, claro, ela estivesse lá no mercado com o marido dela, que também é uma pessoa branca, eu sei, ela mostrou já o marido dela, um cara que nem é brasileiro. Se ela estivesse no mercado e o marido dela fizesse um gesto e o segurança entendesse errado, você acha que o marido dela seria espancado até a morte? Comenta aí, você acha que o marido da Ana Maria Braga, não por ela ser famosa ou não, eu tô falando se ela não fosse famosa, com a aparência que ela tem, uma pessoa branca e loira, o marido dela teria sido, que também é branco, bem branco, teria sido espancado até a morte? Obviamente não. Fosse um cara branco de olho azul, com sua esposa branca de olho azul, bem brancos assim, com a pele até rosa. Você acha que eles teriam sido espancados, ou o rapaz teria sido espancado até a morte? Obviamente não. Aí tem uma outra coisa, a Globo, quando deu a notícia hoje no Jornal Hoje, não sabemos ainda no Jornal Nacional, mas já dá para postar, porque o Jornal Hoje geralmente é uma prévia do Jornal Nacional, a Globo no Jornal Hoje noticiou sem citar o nome do Carrefour. Não, quem assiste a Globo não sabe que foi no Carrefour. Se você não tem um celular, você não tem internet, se você não assistiu em outro canal, e aí eu não vi como foi na Record, na SBT, o SBT falou Carrefour até. A Record eu não vi, mas se você assiste a Globo, você não sabe que foi no Carrefour. Por acaso aí, não é coincidência, isso eu posso dizer que não é coincidência, o diretor de jornalismo da Globo, o chefão do jornalismo da Globo, chamado Ali Kamel, ele escreveu um livro. O Ali Kamel escreveu um livro. O título do livro dele é Não Somos Racistas. E aí, em 203 páginas de lixo, assim, o livro dele só serve para queimar e fazer fogueira mesmo. Falar, não pode queimar livro. Tem livro que pode queimar. Tem livro que pode queimar. Porque quando o cara prega uma coisa assim inaceitável, isso não deveria ser possível. Por quê? Não deveria ser exposto para o público. Ninguém deveria ter assim o desgosto de ler aquilo desinforma. Ele prega em 203 páginas que não existe racismo no Brasil, que no máximo há uma desigualdade por conta da escravidão, e ele praticamente culpa os negros pelo tal racismo que na verdade não existe, mas existe por culpa dos negros, segundo o livro dele. Essa é a conclusão do livro do Ali Kamel, diretor de jornalismo da Globo. Então a gente já pode imaginar como a Globo, talvez não porque pegou mal no Jornal Hoje, mas como a Globo vai tratar também no Jornal Nacional a morte. Não foi racismo, ponto final, acabou, que é o que a Globo diz e o Mourão diz. E o Dia da Consciência Negra é um dia muito importante e deveria ser um dia para as pessoas, negros, mas principalmente os brancos, pensarem que sim, existe racismo e pensarem algumas coisas que gente branca fala, que são coisas que geralmente quem fala é racista. O cara fala, eu não sou racista, eu tenho amigos negros. Eu vou explicar uma coisa, você pode ter amigos negros, pode até casar com uma pessoa negra e continuar sendo racista. Assim como homens se casam com mulheres e eles são machistas. E eles casam com a mulher que é a vítima do machismo. Então uma pessoa racista pode sim casar com uma pessoa negra e ele a ver com inferioridade, porque existem níveis e níveis de racismo. Existe o racismo que há no Brasil, que pessoas negras, o cara pode ir num supermercado e sair morto, espancado, sem ter feito nada errado, ou o cara pode estar segurando uma furadeira e ser fuzilado pela polícia, ou o cara pode estar com uma bíblia, também aconteceu no Rio de Janeiro, por acaso, negro, e ser fuzilado pela polícia. Existe esse nível de racismo, e existe o nível de racismo dos Estados Unidos dos anos 60, em que havia até a segregação, coisa que no Brasil é inaceitável, pelo menos hoje. Não sei se nos anos 60 se tentassem fazer, se seria tão inaceitável assim, porque o racismo era muito maior que hoje. A gente está avançando assim a passo de tartaruga, está avançando, mas é a passo de tartaruga. Então, existem níveis de racismo. Então tem um nível de racismo em que o cara pode até casar com uma mulher negra, pode ter milhões de amigos negros, mas ele se sente superior. E você pode se sentir superior a uma pessoa por qualquer motivo, seja porque você tem mais dinheiro e o outro tem menos, e ele é seu amigo, você olha pra ele meio pra baixo, ou porque você se sente mais inteligente e acha que o cara é mais burro, ou porque o cara veio de outro lugar e tem um sotaque feio, ou porque que você considera feio, ou porque a pessoa é negra e você pode não falar na cara dele, falar uma coisa ofensiva na cara dele, você pode até não retratar em ações diretas aquela pessoa esse racismo, mas esse racismo tá dentro. Isso existe. Então o Dia da Consciência Negra deveria ser para que as pessoas pensem, será que tem algum racismo, algum preconceito racial ainda dentro de mim? Será que os meus amigos, meus conhecidos, as pessoas negras com quem eu me relaciono, será que eu tenho algum tipo de sentimento desses para com essa pessoa? É um dia muito difícil. É um pensamento muito difícil, porque ninguém quer
admitir. Só que o primeiro passo é a pessoa admitir, oh, peraí, dá para eu melhorar. Tem algum passo, mas eu já tô 99% bom, mas não é 100. Dá para ficar 99.1, 99.2 até chegar a 100%. Então, é para isso que é o Dia da Consciência Negra. E é claro, tem os bolsonaristas que ficam o ano inteiro esperando para publicar o vídeo do Morgan Freeman. Porque o Morgan Freeman, ele é negro e famoso e todo mundo diz que ele é Deus porque ele fez Deus num filme lá. Ele falou que é só a gente parar de falar do racismo, que o racismo não existe mais. Aqui, bolsonarista, sabe por quê? Porque o Morgan Freeman falou aquilo e ele se arrependeu depois. Inclusive o Morgan Freeman, ele se uniu ao movimento, eu vou mostrar aqui o Instagram do Morgan Freeman, ele se uniu ao movimento Vidas Negras Importam, que é o Black Lives Matter nos Estados Unidos, e ele é um dos maiores ativistas contra o racismo nos Estados Unidos. Olha só como acabou o vídeo do Morgan Freeman. Acabou com ele, provavelmente não, com certeza, muitas pessoas falaram para ele, Morgan Freeman, você fez um desserviço do tamanho do universo, o desserviço que você fez fazendo aquele vídeo. Esse é o Morgan Freeman comemorando a nova bandeira do Mississippi. Mississippi é um estado no sul dos Estados Unidos em que a bandeira antiga deles inclusive aqui está no dia, a bandeira antiga deles tinha era essa bandeira aqui, e dá para ver essa bandeira que é vermelha com estrelas brancas e essa cruz, essa bandeira do movimento escravocrata. Eles fizeram uma guerra civil nos Estados Unidos porque eles queriam manter a escravidão. E o Mississippi tinha essa bandeira até esse ano. Eles mudaram a bandeira nesse ano e esse é o Morgan Freeman lá comemorando. O Morgan Freeman também faz vários tweets contra o racismo e faz vários, esse foi o dia 10 de junho, em que os Estados Unidos acabou a escravidão lá, ele comemorou, e ele está sempre publicando que ele está em eventos antirracistas e tudo mais. Ele mudou de opinião. Só quem não muda de opinião é o fascista. O Morgan Freeman é uma pessoa mal informada, desinformada. Alguém deve ter falado para ele, ô Morgan Freeman, ninguém falou sobre racismo por 400 anos. Como é que se saiu isso aqui? Saiu que nos anos 60, e o Mourão falou aqui no vídeo, o Mourão não me deixa mentir, nos anos 60 havia segregação. Quando as pessoas começaram a falar sobre racismo e lutar contra, pessoas negras, pessoas brancas, quem é contra o racismo, quando elas começaram a lutar contra, aí a gente começou a ver avanços. Se você não falar sobre o racismo, sabe o que vai acontecer? As coisas vão piorar, até chegar num nível em que você, Morgan Freeman, não vai poder ser ator. Inclusive, no Oscar de 2 anos atrás, nenhum negro foi indicado para nada. E aí foi um escândalo, porque as pessoas falaram, como é que pode nenhum negro ser indicado a nada? E aí expôs como em Hollywood há racismo. Tem um racismo estrutural na sociedade. Há muito o que continuar lutando. Mas pelo menos o Morgan Freeman aprendeu. E se você quiser ajudar na luta, se inscreva no canal. Se você gostou do vídeo, curta, compartilhe e vamos pra cima desse fascismo que promove racismo e promove tudo de ruim e de pior. Falou!